estava amamentando, e nesse momento eu entro com a mão por baixo aqui da perna da vítima, abro a boca da criança e agora... Assunto muito importante, que é o engasgo. Olha que interessante. Primeiros socorros, pessoal. Às vezes você está num restaurante, aí temos vários relatos aí de próprios motoristas aí salvando a vida, ou o próprio trabalhador do restaurante salvando a vida de caminhoneiros aí, né? E às vezes é muito legal, e nós vamos demonstrar para vocês as técnicas de desobstrução. Então no slide aí você pode estar acompanhando a obstrução das vias aéreas, né? Então a obstrução das vias respiratórias, o engasgo é o nosso assunto. Então ela pode ser causada por três coisas. Então vamos lá. É importante que você entenda o mecanismo que leva uma pessoa a engasgar. Claro que é uma questão lógica, é simples, é algo que vai obstruir. Mas eu tenho no primeiro foco aqui o sólido, ó, eu acompanho no mouse aqui, que eu vou usar uma técnica chamada de Heimlich, tá? Mas sólido é qualquer coisa que pare na garganta, ou seja, um pedaço de carne, né? Alguma coisa assim que venha de fato parar aqui na garganta. E quando eu falo engasgo, pessoal, não é na boca apenas, tá? Às vezes você pode até abrir a boca da vítima ali, você consegue visualizar um pedaço de carne, você pode ali com a mão mesmo, às cegas, tentar puxar. Só tomar esse cuidado para não empurrar mais e causar uma obstrução, né? Até meio cômico aí que a gente fala, mas já houve relatos disso. Então, aí você acaba piorando o quadro aí de alguém que precisa da sua ajuda. Então, assim, sólido, né? E depois, a própria língua da vítima pode ocasionar. E aqui, pessoal, é diferente, né? Porque não é convulsão, tá? Nós vamos ter uma última aula aí nossa, vai ser sobre convulsão. Então aqui eu estou falando do relaxamento da própria língua da vítima. Então só ocorre quando a vítima desmaiar. Ou seja, ela está engasgada por falta de oxigênio no cérebro. E isso vai levar ela para essa condição de desmaio. Ou seja, a falta de oxigênio por conta que ela não está respirando. Porque quando a gente respira, os nossos dois pulmões, os pulmões jogam esse oxigênio para o próprio sangue. Então, as células do sangue pegam esse oxigênio e transportam para todas as partes do nosso corpo, principalmente o cérebro. Então, quando você está engasgado e você deixa de respirar, em questão aí de 2, 3, às vezes até 4 minutos, a vítima que não conseguir retirar aquele objeto ali que está causando o engasgo, ou se ninguém conseguir socorrer ela vai evoluir para uma queda, ela vai desmaiar. O cérebro entende que a falta de oxigênio, né, ele precisa então levar a vítima numa condição, isso é um mecanismo de defesa do próprio corpo humano. Ou seja, se você não respira, automático o cérebro te apaga para conservar energia. É o que acontece com afogamento, pessoal, que é líquido também aí, ó. Né? Afogamento, a pessoa está ali tomando um banho no rio, numa piscina, e ela começa a se desesperar, vai chegar um ponto que o cérebro está faltando oxigênio e a pessoa desmaia, ou seja, onde ela afunda e se afoga. Então, antes dela se afogar, ela vai desmaiar. Então, é importante eu entender, né, que a obstrução das vias respiratórias, elas acontecem de três formas. Ou é algo que vai parar na garganta, que é sólido, ou é a própria língua da vítima quando ela estiver desmaiada, ou seja, a base da língua dela tende a cair. Uma vez que a base dela caia, só o ato de você executar a letra A do exame primário, que você já aprendeu no vídeo anterior, você já traz, sem perceber, a língua da vítima para frente. Tá? Porque a base da língua, essa base aqui da nossa língua, ó, se você perceber, ela cai. Então, o ato de você abrir a boca da vítima, você projeta essa língua para frente e aí você tem que checar na letra B a respiração dessa vítima. Lembrando do teu exame primário, na letra B, você checa então a respiração da vítima. Então, você com os dois dedos próximos do nariz, olhando para o movimento torácico.
olha que interessante, essa vítima voltou a respirar, então ela estava obstruída justamente pela queda da base da língua. E pode ser líquido ou pode ser sólido. Então é de suma importância você ter essa noção mais didática do que fazer. Falando um pouquinho do líquido, pessoal, e é uma recomendação até dos corpos de bombeiros, toda pessoa que está afogada ou está se afogando, você não pode ser um herói, né? Ou seja, no sentido de você não saber nadar ou não ter mecanismo ou formas de salvar aquela vítima, senão você vai se transformar numa segunda vítima. Então, é recomendado que você tenha uma noção, né, de salvamento aquático, usar boias, usar câmeras, usar pedaços de madeiras, cordas, jogar para puxar essa vítima ali do ambiente aquático. E às vezes tem alguém que está com criança amamentando e acaba se afogando aí também. Então, eu vou demonstrar para vocês e aí a importância de como você deve então proceder na questão agora de líquido para bebê. Então perceba no vídeo agora, olha a posição que a criança estava amamentando, e nesse momento eu entro com a mão por baixo aqui da perna da vítima, abro a boca da criança e agora sim eu vou colocar ela de lado, 90 graus, e vou declinar, ou seja, eu vou baixar a cabeça dela em relação ao corpo e vou fazer uma cócega. Olha que interessante, porque isso vai fazer uma contração nos músculos e aí eu vou perceber a saída do líquido. Checo a respiração e checo o pulso. E vou proceder. Seguindo agora, pessoal, olha, demonstrando para vocês como realizar uma técnica chamada de Heimlich, ou seja, a vítima está engasgada com algo sólido. Então perceba agora no manequim, olha a forma como eu vou colocar a mão. Então você vai fechar o polegar dentro das suas mãos, olha que interessante, você vai colocar essa mão bem na boca do estômago, ou seja, entre a cicatriz do umbigo e essa cartilagem que nós temos aqui, que é o apêndice tifoide. E você vai abraçar a vítima por trás. Quando eu falo por trás, você vai ficar atrás da vítima e vai fazer esse movimento, perceba esse objeto que está causando a obstrução. Se você não teve sucesso, a segunda manobra de Heimlich você vai fazer com um pouco mais de força. E assim você vai realizando, aumentando a força até socorrer a sua vítima. Então está demonstrado.